Olá pessoal, bom dia. No vídeo anterior, nós falamos sobre o potencial do uso da cama de frango como adubo orgânico de um modo geral. Falamos sobre alguns cuidados que devem ser tomados e hoje nós vamos falar um pouco, apresentar algumas dicas da utilização da cama de frango na adubação do cafeeiro. Então, vamos imaginar que a adubação recomendada para o cafeeiro em determinado ano agrícola, em função de análise de solo, análise foliar, em função do tipo de solo, foi esta que a gente apresenta aqui, certo? 450 kg por hectare de nitrogênio, 80 kg de P2O5 e 450 kg de K2O. Então, foi essa a recomendação passada por um técnico. Então, se a gente for utilizar a formulação 20,05,20, que é uma formulação indicada neste caso, pois a quantidade de nitrogênio indicada e de potássio foram semelhantes. Então, a formulação 20,05,20 realmente é indicada para esse caso. Então, para fornecer essas quantidades de nutrientes, a gente vai ser preciso 2.250 kg da formulação 20,05,20. E essa quantidade da formulação irá fornecer 450 kg de nitrogênio, 112,5 de P2O5 e 450 kg de K2O. Certo? Vamos imaginar que a cultura foi instalada num espaçamento de 3,70 entre linhas e 0,70 entre plantas. Então, a gente vai ter um stand de cerca de 3.850 plantas por hectare. Então, a gente tem que pegar a quantidade da formulação indicada, dividido por número de plantas, 3.850. Então, serão necessárias 585 gramas da formulação 20,05,20 por planta naquele ano agrícola que a gente está comentando. Então, vamos imaginar que a gente queira substituir 25% da adubação mineral por cama de frango. Então, a gente vai chamar a atenção que realmente essa substituição do adubo mineral por adubos orgânicos, o ideal é que ela seja feita de forma lenta ao longo dos anos e não é recomendada a substituição total, 100% do adubo mineral. A gente vai comentar isso posteriormente. Então, 25% da quantidade necessária que a gente calculou anteriormente equivalem a 112,5 kg de nitrogênio, 20 kg de P2O5 e 112 kg de K2O. Nos cálculos, a gente vai utilizar uma cama de frango feita com palha de café, onde foram retirados 4 lotes de frango, que apresenta as seguintes características: 3,5% de nitrogênio, 2,30 de P2O5 e 3,65 de K2O, 30% de umidade e densidade 400 gramas por litro. Então, utilizando essas informações, tanto da cama de frango como da quantidade de nutrientes necessárias, nós vamos precisar de 4.590 kg de cama de frango, ou 11.500 litros, tá certo? E essa cama de frango, essa quantidade de cama de frango, irá fornecer 112 kg de nitrogênio, 74 kg de P2O5 e 117,5 kg de K2O. Então, vai fornecer uma quantidade bem maior de fósforo necessária e uma ligeira quantidade, um pouquinho maior de K2O, tá certo? Então, se a gente dividir 11.500 litros por um número de plantas, 3.850,
então serão necessários 3 litros da cama de frango de palha de café por planta para substituir 25% da adubação mineral, certo? Então, utilizando 3 litros de cama de frango de palha de café ou um pouco mais de cama de frango de maravalha ou sabugo de milho, então a gente coloca aqui 4 a 5 litros, porque a gente sabe que quando a cama de frango é feita com maravalha ou sabugo de milho, os teores de nutrientes são bem menores, tá certo? Então, essa quantidade de cama de frango vai substituir 146 gramas da formulação 20,05,20. E como que deve ser aplicada essa quantidade de cama de frango? O ideal é que a cama de frango seja aplicada a lanço, debaixo da saia do cafeeiro. Então, nós temos aqui uma planta de café, então aqui a parte central da planta e aqui a saia da planta, tá certo? Rodeando toda a planta. Então, o ideal é que o adubo orgânico seja jogado por baixo dessa saia aqui, tá certo? Porque é onde que estão a maioria das raízes finas absorventes da planta. E é onde que a gente tem um microclima bem favorável aqui para os micro-organismos, né? Decomporem a cama de frango, né? A cama de frango tem uma relação CN bem baixa, cerca de 10:1, tá certo? Então ela é decomposta relativamente bem rápido pelos micro-organismos e quando tem um microclima favorável, isso permite uma velocidade de decomposição maior. Então, e esse adubo, ele é indicado ser aplicado nos dois lados da planta para pegar toda a zona de raízes, as zonas de raízes da planta e após a colheita, agosto, setembro mais ou menos. Então, depois da colheita, você geralmente tem uma quantidade de resíduos, né, de folhas e galhos que foram derrubados em função da colheita, tá certo? Que vai ajudar na proteção do adubo orgânico, tá certo? E também nesse período, como o cafeeiro ele é cultivado em regiões de maiores altitudes, nesse período ainda, agosto e setembro, ocorre muito orvalho, sereno, que molha a planta, né, e escorre através da planta e umedece a parte de projeção da copa da planta aqui. E também nesse período ocorrem algumas chuvas esporádicas, né? Então o ambiente fica propício para os micro-organismos e a gente não tem aquele perigo de lavagem da cama de frango que foi aplicada. A gente já comentou no vídeo anterior que um maior desafio das adubações orgânicas é a gente conseguir manter os adubos orgânicos na projeção da copa da planta, para que ocorra toda a mineralização e todo o nutriente seja disponibilizado naquela região ali onde estão as raízes, tá certo? Então, por isso, essa época de aplicação. Eu verifiquei em alguns trabalhos que trabalhou com o uso de cama de frango na adubação do cafeeiro, então essa é a data realmente indicada para aplicação. E em fruticultura, que as plantas são plantas perenes também, a gente sempre faz as adubações orgânicas nas primeiras adubações, principalmente ali nos meses de agosto e setembro, quando a gente está preparando as plantas, né, para o próximo ciclo, tá certo? Então, por isso, essa época de indicação. Então, inicialmente a gente fez os cálculos, seriam necessárias 585 gramas da formulação, como a gente substituiu 146 gramas, ainda serão necessárias 439 gramas da formulação 25-20. Então, seriam 3 parcelamentos de cerca de 150 gramas, tá certo? E as épocas mais indicadas para a cultura do cafeeiro, de acordo com vários informes aí, seriam 20 a 30 dias após a florada principal, que coincide mais ou menos com o início de novembro, final de dezembro e meados de fevereiro. Então, principalmente essas duas épocas aqui, que é início de novembro e final de dezembro, são as épocas, né, de maior demanda nutricional da cultura. Então, se a gente realmente utilizar os adubos mais solúveis nessa época, certamente a gente vai ter uma resposta melhor das plantas.
E caso o produtor verifique que a substituição pela cama de frango está tendo bons resultados e ele queira aumentar a quantidade de cama de frango aplicada, a gente recomenda realmente fazer o parcelamento da cama de frango. Então, o primeiro ser aplicado ali em agosto, setembro, e o outro ser aplicado no final, lá em fevereiro, mais ou menos, quando a gente está preparando a planta para a próxima safra, que são épocas que a planta não demanda tanto nutriente, né? Então dá tempo para esses nutrientes serem mineralizados, né? E serem disponibilizados para as culturas. Algumas observações eu gostaria de fazer com relação às adubações organominerais, ou seja, parte dos adubos orgânicos e parte dos adubos minerais, geralmente apresentam os melhores resultados, mas aí vocês podem perguntar, por que que ela não é muito utilizada? Porque o transporte dos adubos orgânicos e organominerais são caros e isso muitas vezes inviabiliza economicamente, tá certo? Mas se o produtor tiver numa região que tenha boa disponibilidade de adubos orgânicos e um custo baixo, é o ideal que esse produtor faça realmente a utilização. E ele vai ter ganhos com certeza ao longo dos anos, tá certo? A gente não pode ficar limitado a um único ano agrícola, a gente precisa de realmente fazer a aplicação ao longo dos anos. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que as adubações orgânicas, os adubos orgânicos, apesar de fornecerem micronutrientes, quando a gente faz os cálculos, geralmente as quantidades fornecidas pelos adubos orgânicos de micronutrientes não são necessárias para atender a demanda da cultura. Então, as adubações foliares devem continuar e talvez diminuir alguma adubação foliar em função das análises foliares que forem sendo feitas, tá certo? Outro ponto é que a substituição total, 100% do adubo mineral por adubos orgânicos, não é indicada, porque ao longo dos anos o pH vai elevar demais, passando muitas vezes de 7, e isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, principalmente alguns micronutrientes, tá certo? Outro ponto é ficar muito atento ao teor, né, de potássio da cama de frango, tá certo? A cama de frango que a gente citou apresentou um bom teor de potássio em função de ser de produtos da palha de café, né? Mas nem sempre isso ocorre. Então, a gente tem que ficar de olho através de análise de solo, análise foliar, para fazer as complementações caso sejam necessárias. E o outro ponto que a gente chamou atenção anteriormente, né, é que se o produtor optar para aplicar uma quantidade maior, que ele parcele essa aplicação da cama de frango, tá certo? Nós vimos aí pelos cálculos, né, que seria necessário mais ou menos 5 toneladas, né, de cama de frango por hectare para substituir 146 gramas por planta, né, de 20,05,20, tá certo? Então, aí você tem que multiplicar essas 146 gramas por 3.850 plantas para chegar ao valor total, tá certo? Mas eu acho que vocês já entenderam bem os cálculos iniciais aí, tá certo? Outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção é que realmente os adubos orgânicos fornecem parte dos micronutrientes, enquanto que os adubos minerais, na maioria deles, não fornecem micronutrientes, com exceção de algumas formulações que estão sendo enriquecidas, né, principalmente com boro e zinco, tá certo? Os adubos orgânicos permitem, né, uma melhoria nas características físicas do solo, aumenta a atividade microbiana no solo, de micro-organismos benéficos, e com isso dificulta, né, o estabelecimento de alguns patógenos de solo. Dificulta, não muitas vezes impede, mas dificulta. Então a gente chama nesse caso que o solo fica mais supressível.
mais difícil de um patógeno se estabelecer ali de forma mais fácil. Eleva a CTC, né, que é a capacidade de troca de cátion, o solo passa a reter mais nutrientes e evita perdas principalmente por lixiviação. Existe um controle e muitas vezes uma elevação do pH do solo, como a gente vai ver numa tabela posteriormente, e eleva bastante o teor de fósforo, um ponto que a gente chamou muito atenção no vídeo anterior, tá certo? E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, com essa substituição, o ideal é que sejam feitas análises de solo e análise foliar periodicamente, né? Para fazer os ajustes necessários. E nem sempre a formulação 20-05-20 é a ideal para a adubação das lavouras, tá certo? No caso específico aqui, foi a formulação indicada. Mas, ao longo dos anos, né, principalmente quando a gente aplica adubos orgânicos, a necessidade da cultura em função da fertilidade do solo pode mudar e a formulação 20-05-20 não ser a ideal, né, para a cultura, para a adubação da cultura naquele ano agrícola. Então a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. E aqui, só para mostrar, um trabalho feito por Fernandes e colaboradores em 2003, que tem o título, né, Adubação Orgânica do Cafeeiro com o uso de esterco de galinha em substituição à adubação mineral. Então, nesse trabalho, os autores estabeleceram 6 tratamentos. O tratamento 1 são plantas que não receberam adubação. O 2, adubação mineral, somente adubação mineral. O 3 ao 6 substituindo parte dos adubos minerais. No 3, utilizou 2,5 toneladas de esterco de ave por hectare. No 4, 5 toneladas. No 5, 10 e no 6, 20. Então, à medida que foi aumentando a quantidade de adubo orgânico, foi reduzindo a quantidade de adubo mineral, tá certo? E a gente vê aqui o pH. Depois de 3 anos consecutivos de adubações ou não, a gente observa que o pH da testemunha, que não recebeu nenhum tipo de adubação, permaneceu mais ou menos estável. O que recebeu somente adubação mineral reduziu de 5,7 mais ou menos para 4,9. O que recebeu 2,5 toneladas de esterco de galinha mais adubos minerais, 5,2, e à medida que foi aumentando a quantidade de adubo orgânico e reduzindo a quantidade de adubo mineral, o pH foi só aumentando. E quando se utilizou 20 toneladas por hectare de cama de frango, ao longo dos 3 anos, o pH foi para 6,5. Então, muitas vezes a gente observa aumento de pH até superiores, tá certo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque um aumento muito expressivo do pH pode afetar, né, a eficiência das plantas para a absorção de alguns nutrientes, principalmente alguns micronutrientes, tá certo? Então, a gente tem que realmente preocupar um pouco em relação a isso. Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Em um próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso da cama de frango na adubação de frutíferas, tá certo? Por hoje seriam essas as informações. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.